Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui trazendo muito conhecimento e informação sobre economia, empreendedorismo, saúde e diversas áreas do direito. E hoje o papo é digital e o tema é Demandas e Projetos da Capital. Nós estamos recebendo, então, a secretária extraordinária da Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Lisiane. Muito obrigada por me receberem aqui. Lisiane, seja muito bem-vinda à nossa bancada. Ela é sua também. E olha que eu tomo conta. Pode tomar conta que ela é sua também. E você de casa que já está aí nos assistindo, venha participar do Papo Certo. O nosso programa é interativo. Aproveita e manda tua mensagem então através do 30 29 80 80. Rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero aproveitar para te lembrar que através do YouTube e do Facebook, tu também pode assistir o nosso programa e compartilhar. Lisiane, a sua secretaria não existia. Por que ela foi criada? Qual o objetivo? Acho que é bom contar a história do início, né? A gente falou sobre o cargo de ser secretária de Estado, mas antes eu construí minha carreira no setor privado. Eu sou advogada, formada na Universidade Federal de Pelotas, eu sou pelotense, e essa é a curiosidade número 1. Em 2013, eu fui para São Paulo ser trainee na Microsoft no Brasil, trabalhei alguns anos no Google e estava como funcionária remota, gerente de diversidade na América Latina, até que no final do ano passado eu recebi uma ligação muito curiosa do governador do estado, me propondo de co-criarmos juntos uma secretaria focada em inclusão digital. Caso vocês não saibam, cada governador ele tem autonomia para criar uma pasta nova. Já tivemos a de parcerias e concessões, que se tornou uma Secretaria de Estado, focada nas Olimpíadas e Copa e outros eventos, e a nossa pauta é de inclusão digital. Então, é um processo, eu gosto muito de criar coisas, de entender como que a gente vai fazer o Rio Grande do Sul se preparar para esse futuro, com todas as nuances que o Estado tem, seja de negócio, sendo um Estado naturalmente com uma vocação para o agro, seja um Estado longevo, e essa vocação para a inovação que a gente tem. Então, é criar do zero e a parte boa é saber que vai ser uma política levada a longo prazo, porque é uma visão de Estado, não de governo, mas, por outro lado, eu tenho só até 2026 para criar e deixar tudo pronto. E como foi o desafio de criar, então, essa secretaria desde o zero? Eu acho que, primeiro, né, tem uma adaptação pessoal, Amanda, de vir do setor privado e mudar para o setor público. Então, hoje a secretaria se divide em 4 grandes pilares, é uma secretaria transversal, né? Existem outras 26. O primeiro focado em educação para o digital e não necessariamente uma educação para programação, mas uma educação para o futuro, onde pessoas como nós, né, eu sou advogada, possam estar preparadas para esse futuro. O segundo pilar, pensando em experiência do cidadão, para além de governo digital, que é uma responsabilidade da Secretaria de Planejamento. O Rio Grande do Sul, pelo 3º ano, foi vencedor do prêmio de soluções mais inovadoras para governo digital, mas a gente pensa em modernização de outros serviços. O terceiro, pensando no agro. Como que eu vou, né, modernizar esse setor pensando
no pequeno produtor, pensando em populações vulnerabilizadas, quilombolas, indígenas, para modernização e conectividade, e o último em transformação digital do pequeno empreendedor. Pensando nesses 4 pilares, a gente desenvolve, então a gente é voltado a projetos e sempre em conjunto com outras secretarias que têm dotação orçamentária, que têm recursos mais amplos, e isso condiz muito com o que eu fazia no meu trabalho anterior no Google, trabalhando com 7 países. Exatamente, perguntar isso. A sua experiência, então, lá no setor privado, em que essa experiência está contribuindo, então, para a secretaria? 100%, né? Não aconteceria se não fosse 200%. Acho que a gente vai falar um pouco das missões e de como eu tenho... O primeiro papel é aproximar grandes empresas de tecnologia do Rio Grande do Sul. Nós temos empresas grandes que têm sede aqui, tal como a Dell, a SAP, que já são próximas do governo, mas as outras nas quais eu trabalhei têm um contato. Então, nós desenvolvemos dias de imersão com Google, Microsoft, Oracle, entre outras empresas, para aproximar as secretarias das empresas em pensar em soluções futuras, tanto a gente mostrando o que o Estado tem feito, tanto eles mostrando o que podem fazer por nós. E acho que um segundo momento é essa visão internacional. Como eu sempre tive cargos em empresas americanas, trabalhei com a América Latina, ser uma nova porta-voz do governo em outros espaços. Então, algumas amigas minhas falaram, parece que a vida te preparou para sentar nessa cadeira, porque eu trabalhei no terceiro setor durante muito tempo, fui pesquisadora acadêmica em educação e direitos humanos, o que contribui em políticas de equidade, fui para o setor de tecnologia e marketing digital e agora vim numa cadeira que junta todas as minhas experiências pregressas. Maravilha, Excelente. muito bom mesmo. Um comentário, né, que eu achei muito interessante na sua fala é que o trabalho que a secretaria está fazendo é de dentro para fora. Isso foi o que mais me chamou a atenção, né, essa interconexão. Trabalhar primeiro a inclusão no próprio governo do Estado, que eu acho que, se eu bem entendi, é um primeiro passo, para depois levar toda essa possibilidade da inclusão digital para fora. Parabéns, excelente. E, doutora, quais são as atribuições, então, da Secretaria para a população em geral? Para a população em geral, acho que é uma vertente muito aberta, diferente das outras que você vê, né? Uma Secretaria de Educação, uma Secretaria da Fazenda, de Saúde, elas são realmente orientadas a projetos prioritários. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Hoje, a gente tem trabalhado muito em conectividade nas escolas, então existe o programa Lição de Casa, que pensa muito mais em infraestrutura. Mas eu tenho trabalhado com a Secretaria de Educação e Obras Públicas para pensar em conectividade para a comunidade. A gente tem projetos transversais com o RS Seguro, pensando em Expo Favela, em políticas preventivas de educação para o digital, em vizinhanças com alto índice de crimes letais. Nós trabalhamos agora na Expo Inter em painéis focados em agrotechs e o Conecta Agro com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, sendo uma secretaria extraordinária, ela não tem uma vocação, e isso é até um pouco difícil, né? Fixa, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Acho que junto com o governador, eu designo o que eu entendo que é prioritário, que vai trazer um ganho de curto prazo imediato e alguns que a gente vai pensar no longo prazo. Perfeito. E quais são as demandas mais comuns recebidas lá na Secretaria? Como a Secretaria nova deve ter milhões de demandas. Tem. Eu brincava com o meu time que, sendo uma Secretaria de Inclusão Digital e apoio a políticas de equidade, e acho que trazendo na equidade é você fornecer recursos às pessoas na medida das suas desigualdades. Então, isso não necessariamente é no digital. Vou te dar um exemplo. Na época dos ciclones, a gente conseguiu uma doação em massa de quase 2.000 produtos de higiene e limpeza, 400 colchões, tudo centralizado pela Secretaria, baseado nesse network. Então, o que eu brinco com a equipe que é de horta comunitária a robô, tudo que passa pelo meio a gente pode pegar e priorizar. Então, as demandas elas vão muito de questões de discriminação racial, de apoio a populações indígenas, grupos minorizados, isso numa vertente muito grande, acessibilidade dos nossos sistemas, isso muito com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e por um outro lado, sim, conectividade e inteligência artificial. Então, eu brinco com a secretária Simone de Ciência e Tecnologia, que eu sou a secretária da internet. Se deixar, eu boto internet até em vocês, porque eu acho que tecnologia, o digital é um direito fundamental. E assim como alavancou a minha carreira e me fez sair de Pelotas e vencer em São Paulo, ela pode fazer com que as pessoas fora vejam essa vocação de inovação no Rio Grande do Sul. E aí não só colocar a internet, mas educar as pessoas em cursos de ciências de dados, em aumento de maturidade digital, em aumento de empregabilidade, para fazer o Estado se preparar para esse futuro.
A gente não conseguiu ler todo o currículo da doutora Lisiane aqui, porque ia levar uns Eu chamo 4 de minutos doutora, programa. né? A Lisiane, então. É mais fácil. Mas eu quero te pedir para te falar para a gente sobre as tuas missões no exterior neste ano. Neste ano foi intenso, né? A minha entrada no governo, ainda que o convite do governador tenha acontecido no final do ano passado, eu tive que fazer uma saída do Google. Então, a minha entrada oficial foi em 22 de fevereiro. Estava refletindo que eu estou nos meus primeiros 6 meses completamente intensos, né? Já na chegada a gente teve South Summit, a gente deve falar de South Summit, e numa conversa com o governador ele falou, olha, eu tenho uma missão para Nova York, existem seminários de investimento, de atração de investimentos e parcerias e concessões, e eu falei, olha, governador, eu acho que eu posso contribuir com algumas visitas, algumas coisas que a gente possa fazer. E ele disse, tá bom. E aí eu entupi a agenda dele de coisa. Ele falou, Lisiane, eu não aguento mais. Te acalma. Eu falo, calma, não trabalhamos. Então, acho que a gente levou, de novo, nesse sentido de mostrar o Rio Grande do Sul. Nós somos o 5º estado mais competitivo pelo ranking da CLP, o 2º estado mais inovador. E eu falei, se eu que sou daqui não sabia, a gente tem uma obrigação de contar para as pessoas isso. Então, nós fomos a grandes empresas de tecnologia, universidades internacionais para atrair essas empresas para cá, mesmo que seja contratando funcionários tivemos remotos. aí projetos, enfim, intenções com essas... Com certeza. E aí foi esse caminho de ida e volta. Então, nós fomos ao Google pensar em soluções de segurança, Oracle pensar em soluções de dados, e feito esses acordos lá, foi o que eu te disse, eu trouxe as empresas para cá para fazer formações para os nossos servidores e aí pensar nesse longo prazo. Então, a gente, respeitados os acordos de confidencialidade, soluções de acessibilidade com algumas empresas, de uso de inteligência artificial para soluções de empregabilidade, são coisas que estão sendo tratadas, mas como tudo no setor público é altamente complexo, mas eu já vejo um grande resultado dos presidentes de grandes empresas nos verem como um lugar a se vir e já pensarem em virem para a South Summit também. Essa sua fala final é muito perceptível, a complexidade do setor público em relação ao privado. Eu imagino quem trabalhou no Google, por exemplo, que é exatamente o oposto de toda essa burocracia que nós temos no setor público, deve ser um contraditório muito grande, deve ser o seu maior desafio pessoal. Estou correto? Quase. O Google, ele tem uma proteção de marca muito grande. Então, existe um nível de complexidade e de processos quase equivalente ao que eu tenho no setor público. Na Microsoft era um pouco mais ágil, um pouco mais simples, mas no meu caso, que eu lidava com 7 países, era uma coisa um pouco não tão ágil quanto eu esperava. Porque demanda de muita legislação, né? Demanda de legislação e varia. aquilo. No mesmo dia você fala 3, 4 idiomas diferentes, então faz uma reunião em português numa hora, em espanhol em outra, em inglês na outra. Tem que entender são áreas diferentes, né? São 3 grandes áreas, milhares de funcionários e mais essa proteção de eu que trabalhava com diversidade. Eu acho que o quociente, para mim, que tem sido mais complexo, é um quociente político-partidário, que é algo que eu não tenho nenhuma familiaridade. E o meu acordo com o governador, o meu cargo é técnico. Então, ele me deu autonomia total para construir a minha equipe, para não ter essas obrigações. E são coisas que eu realmente não entendo. Então, entender a nossa relação com a Assembleia Legislativa, os projetos que são prioritários. Então, para mim, essa tem sido a parte mais intensa nesse aprendizado. Mas eu conto, e isso eu falo, né, com colegas de secretariado, que são pessoas brilhantes, que eu tenho a honra de trabalhar junto e que têm sido muito gentis em me ensinar essas nuances. Excelente. Continue com essa sua perseverança. Tem que ser perseverante. Contabilizando o tempo, então, a secretaria tem 8 meses e 6 meses ela está sobre a sua gestão. Isso. E o que já foi feito até então? Eu acredito que de resultados imediatos, né? Durante o South Summit nós ficamos já responsáveis por ações sociais, então foram executadas 34 ações sociais, impactando mais de 4.000 pessoas em algumas atividades. A gente já tem um planejamento de pilotos de conectividade em algumas escolas até o final do ano, porque, novamente, né, todos os processos eles dão resultados em 6 a 8 meses. Eu acredito que sim, as missões internacionais já estão dando resultado na qualificação dos nossos servidores, então a gente já atingiu alguns milhares de servidores, e acho que essa própria visibilidade mesmo, né? Porque a gente que trabalha com comunicação, você estar em diferentes veículos, estar em diferentes lugares pautando o Estado, é um resultado plausível também.
E, Lisiane, dessas ações sociais, tu pode citar para a gente algumas que foram feitas? Eu acho que, para mim, a mais marcante, e vocês tiveram um convidado da prefeitura também, foi o que a gente chamou de Next Summit, Next Generation, que foi um evento no Araújo Viana. O Henry Ventura esteve aqui com vocês, foi nosso parceiro, feito a muitas mãos, 3.000 estudantes de escolas públicas no Araújo Viana, que é um espaço nobre aqui, falando de inovação e tecnologia. Então, a gente reproduziu essa experiência. Nós fizemos um evento de governança corporativa e inteligência artificial em conjunto com o Instituto de Governança Corporativa, e mesmo levar jovens dos centros da juventude para dentro do South Summit, que nos falaram, eu nunca pensei em estar nesse lugar. Mas, de novo, é importante ressaltar que essa não é uma ação da nossa secretaria. Ela é sempre feita ou com a Secretaria de Assistência Social, de Justiça e Direitos Humanos, Educação. Nós somos orquestradores, estrategistas, e acho que isso é muito difícil, dessas ações, e já estamos desenhando para o ano que vem. Já os convido que em março do ano que vem teremos muitas surpresas. Olha aí, muito bem. E a inclusão é uma marca da tua trajetória. Me fala sobre esses teus projetos. Muito. Como eu falei para vocês, eu sou de Pelotas, minha mãe é professora estadual e a minha família sempre foi envolvida com a inclusão de pessoas negras, principalmente através da educação. Quando eu fui para o mundo corporativo, acho que trouxe essa surpresa e aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda. Primeiro, o desconhecimento das pessoas sobre a relevância da população negra no Estado e a sua história, né? Eu venho de uma das cidades mais negras do Rio Grande do Sul, então chegar em São Paulo as pessoas não conseguiam assimilar que eu sou gaúcha, a não ser que eu tomasse mate e começasse a falar do meu time de futebol. Depois, ver no ambiente corporativo, hoje a gente tem menos de 1% de mulheres negras em conselhos de administração, menos de 5% de pessoas negras em cargos de alta liderança. Então, eu gosto muito de pensar como que eu posso construir as coisas, encontrar aliados, e a gente estava conversando sobre pessoas em comum, que nos ajudem a transformar a realidade. Então, eu tive a honra de co-liderar alguns projetos, o grupo de funcionários negros da Microsoft no Brasil, depois a rede de profissionais negros, que foi o maior coletivo focado em pessoas negras no Brasil, para ambiente corporativo. Depois eu fui para o Mulheres do Brasil trabalhar com a Luísa Trajano, focada em mulheres negras em cargos de média liderança. E nos últimos 4 anos no Conselheira 101, que é um projeto focado em mulheres negras em conselhos de administração, que é realmente o topo da cadeia. E eu acho que essa transversalidade, pensando na inclusão e pensar diversidade para além de as caixinhas, né, LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, mas de onde a gente vem, as experiências que a gente constrói e o que nos trouxeram até aqui, né? Todos somos diversos e temos que pensar em políticas de inclusão e existem esses marcadores de vulnerabilidade. E hoje, poder trazer isso para a Secretaria, pensando em inclusão de pessoas com deficiência, e coincidentemente eu tive ontem uma reunião na SAP e o presidente me desafiou, eu preciso pensar em como contratar mais pessoas com deficiência e eu preciso que você me ajude. Maravilha. Então, pensar para além, acho que o cargo tem me deixado desconfortável em pensar para além do que eu já construí até aqui, em outros grupos vulnerabilizados. A gente tem, para vocês, números, né, pessoa de dados. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 130 comunidades quilombolas. 130? Eu fiquei Nossa, também chocada. É um número gigante. super relevante, reconhecidas pela Fundação Palmares, também aldeias indígenas. Então, nós mesmos não temos noção do tamanho da nossa grandeza e da nossa complexidade. E trazer isso à superfície é uma das minhas missões. Muito bem mesmo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos mais com Inclusão Digital com Lisiane Lemos. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos e eu também quero te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo e Tubarão. Lisiane, continuando aqui o nosso papo de hoje, como a Secretaria tem buscado agilizar os processos? Eu acho que primeiro, né, quando a gente fala de processos, a gente tem que conhecer os processos. Eu acho que trazer essa visão, né, eu tenho algumas formações acadêmicas, sejam elas em processos de tecnologia da informação, negócios e governança. Então, primeiro, sentar e colocar todas as secretarias para entender. Eu acho que a comunicação tem sido uma grande marca. Eu sou conhecida no governo por falar, eu quero colocar todo mundo na mesma sala e a gente vai conversar e vai resolver esse problema. Porque cada uma das secretarias, a exemplo, vamos falar de políticas digitais para o agro. Existe um hub desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento Rural também tem, a Secretaria de Agricultura e Pecuária. A gente tem também algumas coisas na Secretaria de Meio Ambiente. Então eu tenho que juntar essas pessoas, às vezes eu falo, me dá um dia do teu tempo e a gente traz um pouco mais de agilidade. Também trazer melhores práticas do setor privado, né? E eu falo até para o meu time um pouquinho de pitada de loucura, porque como eu não conheço a hierarquia e os processos, eu falo, não, me dá meu telefone que eu vou entender por que isso não está acontecendo. O não daquele outro, me explica por que não. O não eu já tenho, só me falta humilhação. O time gosta bastante de rir disso, mas eu falo, eu não entendo, então eu uso, quando eu trabalhava no Google, eles falavam que você tem o Nuclear Card, que é você diz, eu sou funcionário novo, eu não sei como as coisas funcionam. E eu uso, acho que essa mesma prerrogativa aqui no governo. Eu sou nova, eu não sei como funciona, então é melhor que você me explique por que não está acontecendo e, ao mesmo tempo, respeitando os limites de cada uma das secretarias, entendendo, olha, isso está sobre tua responsabilidade, está sobre o outro, você se sente invadido ou não, eu posso pisar nesse território. E uma camada muito grande que eu acho que é ter o apoio e uma liderança muito atuante do governador e do vice-governador. A gente conversou nas prévias aqui, enquanto conversava, que eu largar a minha carreira no momento de relevância que eu estava, já pensando em morar nos Estados Unidos, eu já estava pensando em sair do país, é só porque eu vim trabalhar para o governador Eduardo e para o vice-governador Gabriel. Eu acho que eu não faria isso em outra instância, em outro momento, em outro estado. Lisiane, qual a importância, então, da integração da sua secretaria com as demais? Eu não vivo, né, Amanda, sem essa integração. Acho que, primeiro, sendo uma secretaria extraordinária, né, o nosso orçamento ele é compartilhado com o gabinete do governador. Então, eu utilizo toda a estrutura administrativa do gabinete, mas eu não tenho uma dotação orçamentária neste ano. Por isso extraordinária? Por isso extraordinária. A minha ignorância. Por isso extraordinária. E ele tem que ser aquela extraordinária, senão os meus outros colegas... Não, ela não é uma secretaria de Estado que existe em uma lei de forma permanente. Então, no plano plurianual, existem prioridades e dotações dessas secretarias e a gente traz isso, essa agilidade, mais pessoas para trabalhar junto, mais conexões e até visões de possíveis orçamentos que possam vir do setor privado através de doações, de parcerias, que é algo inerente à minha função anterior ao meu currículo. Então, a nossa conexão com as outras secretarias é muito desse norte de longo prazo que foi dado nos 4 anos e muito também de questões orçamentárias e estratégicas. Muito bem, eu ia perguntar exatamente como a CEIDAP, que é essa secretaria, não é, desenvolve seus projetos considerando essa transversalidade com outras secretarias. Como desenvolver esses projetos todos? Como desenvolver? Existem alguns que são liderados por nós, sim. Acho que são muito esses voltados a missões internacionais, principalmente para algumas verticais nessas uniões e de ações sociais de South Summit e algumas coisas, mas outros que não são. Então, eu brinco que às vezes a minha sala parece uma porta do Banrisul, né? Entra um e sai outro, nunca é uma reunião com menos de 10 pessoas,
porque a gente tem que desenhar esse planejamento, essa estratégia com outras secretarias, usando essas ferramentas de gestões de projeto do setor privado. Então, aí está o segredo, usando ferramentas de gestões de projeto. E isso está sendo, com certeza, levado para os demais secretários utilizarem. Um pouco apavorante, assim. Acho que primeiro o choque cultural que eu tive, né? O uso de ferramentas, para mim, é muito natural ser dependente da minha agenda online. E eu sou famosa no governo porque as minhas reuniões começam no horário e terminam no horário. Então, ninguém chega atrás deles e fala, na reunião da secretária Elisiane, vocês sabem que... E ela vai de 30 a 45 minutos, não vai mais do que isso. Acho que trazer essas ferramentas, mas ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho que aumentar a maturidade digital do governo. Eu aprendi quando eu morei no continente africano, em Moçambique, e o erro que eu cometi lá foi não escutar as pessoas quando eu cheguei. Eu cheguei cheia de planilha, de ferramenta, achando que eu ia modernizar tudo e deu tudo errado. Aqui eu fiz o contrário. Nos primeiros 60 dias, eu andei por todo aquele centro administrativo, eu conversei com todo mundo para entender o que é prioritário, o que te faz feliz, o que te trouxe para o governo e, a partir disso, desenhar a secretaria. Então, acho que diagnosticar e entender o que move as pessoas e não empurrar tudo que eu aprendi no setor privado achando que é a mesma coisa, eu entendo que deixou menos ágil, mas é a chave do sucesso a longo prazo. Parabéns. Lisiane, em relação à South Summit, né? Quais foram os projetos desenvolvidos através da sua pasta? Bom, vamos primeiro conscientizar, já estamos no final fazer do programa. O que é o South Summit? O South Summit é um seminário de inovação, um dos maiores da América Latina, que o governo tem um licenciamento por 5 anos. Ele começou em Madrid, e para vocês terem noção, de Madrid tem 10 mil pessoas, o nosso tem mais de 20 mil, e eu sou muito competitiva. No próximo ano, de 20 a 22 de março, aqui no CAIS, são mais de 5 palcos, e o governo... Para 24 já está tudo certo. Já está essa data, tudo então... certo, 20 a 23 de março, estão todos convidados. Estarei lá todo santo dia, das 9 da manhã às 6 da tarde, ou até mais tarde, com milhares de convidados e um espaço maior. E no South Summit, por ser envolvida com inovação, eu me envolvo desde a curadoria de palestrantes, organização de palco, ações sociais e muito junto com o gabinete do vice-governador. Então, se eu tivesse que te dizer as ações, a gente não tem tempo suficiente, mas acho que essa marca da inovação, de ter também o próprio palco do governo, o RS Innovation, e essa participação ativa, trazendo muitos palestrantes e convidando agentes que eu acho estratégicos do ecossistema de inovação, tem sido uma grande marca. Aproveitando só esse gancho da Summit, eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Nélis Correia, que está fazendo o Summit das Digitais Pretas em Gramado agora no mês de setembro. É verdade. Muito bem. Rapidamente, eu acredito que a gente tem aqui um minutinho. Nos fale sobre o reconhecimento da Forbes sobre o seu trabalho. Tem que destacar. O que tem que destacar, eu acho que a mensagem o reconhecimento ele é uma consequência da gente executar as coisas que a gente ama da forma correta. Então, ele só veio porque eu acredito em transformar o mundo através de grandes aliados, ganhando escala e trazendo outras pessoas para o jogo e não sendo a protagonista, mas sendo o meio. Isso aconteceu, a Forbes foi só uma consequência que me ajudou a estar aqui com vocês hoje. Parabéns. Olha, Lisiane, muitíssimo obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Volte conosco aqui na nossa bancada. Voltarei. Eu agradeço, então, a todos que nos assistiram e lembro que também está disponível lá no Facebook, Instagram e TikTok. Temos lá pequenos vídeos dos nossos convidados para vocês também compartilharem. E na segunda-feira, às 7h30 da manhã, tem a reprise, então, do programa da Lisiane. E às 20h30, um programa inédito para vocês. Esperamos a todos e até lá.